Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Jornada da Mudança. É um episódio especial a ser gravado em podcast e videocast, simultaneamente com o apoio do cidadão. O Cidadão Rádio. Rádio Cidadão. Rádio Cidadão. É também o primeiro de entrevistas, tal como prometido. Já sabes, a ti que me estás a ouvir por podcast, certamente já podes ver este episódio em videocast e nas plataformas adequadas. E claro, se me estás a ver no videocast e quiseres recordar enquanto treinas ou cozinhas, em todas as plataformas existe um podcast áudio correspondente deste que já é o podcast que escolhestes para avançar numa jornada única, que é de mudança. Eu sou Glória Santos e neste espaço falamos de transformação pessoal, autoconhecimento e as grandes mudanças que nos ajudam a evoluir. Para hoje convidei o meu grande amigo e parceiro de excelência, Ângelo Otávio. Para mim é uma honra estar aqui, Glória. Muito obrigado pelo convite. E eu agradeço a tua presença, Ângelo, de coração, como sabes, e és considerado mesmo por mim um parceiro de excelência. Cada jornada começa com o primeiro passo. Esta é a jornada da mudança, guiada por propósito e esperança. Com Glória Santos vamos construir histórias que inspiram, caminhos a abrir. Eu vou fazer uma pequena apresentação de quem é o Ângelo. Vive em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Mestre, atenção, ele tem um currículo fabuloso. Mestre de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional, pelo Instituto Miguel Torga de Coimbra, Portugal. Atenção, ele andou a estudar por aqui. Licenciado em Educação Física, pós-graduação em Treinamento Desportivo pela Unimed. Consultor de Ergonomia, Wellness Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching, CEO da City Vida, um complexo de saúde de vida com foco na qualidade de vida e na ginástica laboral. Palestrante, formador e líder. Tem uma forte atuação na formação de equipas e líderes de alta performance em todo o Brasil e em Portugal. Tens um currículo realmente, Ângelo, formidável. Hoje, eu sei que estás habituado a fazer podcasts no Brasil, e és convidado para televisões, rádios, etc. Aqui o público é um pouco diferente, como tu já estás a encruzar um pouco neste ambiente. Sim, sim. Como tu sabes, este é o podcast da Jornada da Mudança. E eu sei, não só porque já li o teu livro em brasileiro, que eu daqui a bocadinho falo de uma grande novidade, Sim. Mas eu queria que tu falasses muito relativamente às tuas mudanças, sejam profissionais e pessoais, para que as pessoas entendam que realmente o caminho da vida nós temos que fazer várias mudanças e sair da nossa zona de conforto e é aí que nós evoluímos, é aí que nós crescemos, é aí que nós caímos e reerguemos e caímos e reerguemos. Todo esta dança que eu considero que é a dança da vida, e eu gostava que falasses também para que as pessoas te conheçam e que realmente também falasses um bocadinho e também seres um exemplo, porque eu também sei perfeitamente que já temos conhecimento disso, porque somos um bocadinho idênticos. Tu és uma pessoa com muita experiência de vida, além nas empresas, a trabalhar, ou seja, já CEO de vários tipos de empresas, portanto já estiveste do outro lado, tu agora estás mais a comandar os recursos humanos, mas
Eu vou dar a palavra porque eu acho que realmente tens muito a dizer e eu queria que o nosso público soubesse quem é o maravilhoso Ângelo Otávio. Primeiro, muito obrigado pelos elogios, pela maneira tão carinhosa como sempre a Glória me trata, e sou muito honrado, né, pela nossa amizade, por tudo que a gente sempre faz aqui juntos em Portugal e, se Deus quiser, muito em breve em outros lugares, né, em outros sítios, como vocês falam. A minha carreira também, com certeza, tem essa pegada da mudança. Eu acredito muito no processo evolutivo, né? E antes a gente olhava para uma mudança como algo muito disruptivo, né? Que tinha que acontecer, parava alguma coisa para começar uma nova. Hoje a gente sabe que ao mesmo tempo estão acontecendo várias coisas simultaneamente e a gente não precisa deixar de fazer o que fazia para fazer coisas novas. Essa sinergia, né? Muito pelo advento da tecnologia, muito pelo advento da comunicação. Olha o que nós estamos fazendo aqui agora. Né? Antes era só um audiocast, hoje já é um videocast, já estão em todas as plataformas. Então esse dinamismo facilitou muito, né, essas nossas evoluções. E dentro da minha carreira não foi nada diferente, né? Eu comecei com um sonho de estar sempre junto com o desporto. Eu sempre tive essa aptidão física, sempre pratiquei muito esporte, então por isso que eu fui fazer a faculdade de Educação Física. A minha primeira ideia, a ideia central do meu futuro de carreira com a faculdade de Educação Física era ser treinador das equipes de desporto, né? Seja futebol, basquetebol, voleibol. Eu queria estar nesse mundo da alta performance. Só que no meio da faculdade eu acabei conhecendo um outro caminho, que era esse mundo da saúde do trabalhador. E me levou para as empresas. Então, antes de eu chegar no desporto, eu acabei indo para a saúde do trabalhador. E quando eu me vi trabalhando com ginástica laboral, com ergonomia, implantando programas de saúde do trabalhador, eu vi um outro universo, que é o quê? Alta performance, da mesma forma que o clube de futebol, o clube de basquetebol procura treinar, se preparar para ir lá e ganhar os jogos, um trabalhador também. Ele precisa dormir bem, se alimentar bem, ter uma boa preparação física para desempenhar o seu trabalho no dia a dia e bater as metas. Ou seja, seja trabalhador, seja líder, ou seja, esteja em que cargo for, realmente precisa dessa preparação. Exato. E desse apoio adicional. E eu percebi que não era apenas ir pro entendimento intelectual. A parte técnica é super importante, a parte intelectual é super importante, mas tem o bem-estar físico. A pessoa tem que estar bem, né? E não é só bem de força, tem que ter uma saúde mental, tem que estar equilibrada, tem que ter a base da família. Então todo esse universo começou a me dar um fascínio, né? Eu olhava para o trabalhador e não via o cargo que ele estava executando. Eu comecei a ver a pessoa, né? O que essa pessoa precisa para ele melhorar aqui dentro da empresa. E não o que o profissional precisa. O que o profissional precisa, todos nós sabemos. Claro, né? Que é das primeiras lições que as pessoas entram quando entram no local de trabalho. Exato. É tecnicamente saber a parte técnica. Exato, e eu com treinamentos, com o próprio dia a dia já ensina, né, claro, os pormenores do trabalho. Mas a pessoa é algo, né, muito desafiador, porque depois que ele sai da empresa, a vida é dele. Claro. Né? Então nós não temos tanto conhecimento com o que ele faz ou deixa de fazer lá fora. E isso começou a me trazer essa grande vontade de aprender cada vez mais sobre pessoas, trabalhar sobre pessoas. E eu entendi, com pouco tempo de carreira, ali quando eu estava completando 10 anos de carreira no mundo corporativo, um diretor de uma empresa chegou para mim e perguntou assim: Ângelo, nós temos os melhores negócios, nós temos os melhores equipamentos, nós temos os melhores processos, ferramentas, tá tudo aqui, né? O que tem de melhor e mais moderno no mundo, nós compramos. Do outro lado, eu tenho uma equipe operacional muito boa. Eles são aplicados, são disciplinados, cumprem horário, fazem o que a gente, né, coordenou, mas os resultados ainda não estão dos jeitos que queremos. Exatamente. Aonde está o problema? Né? E aí eu perguntei para ele, quem é que comanda essa entrega da inovação para as pessoas que vão executar? E aí ele falou, tem um cara aqui, que se chama líder. E eu falei, tá, me explica mais sobre esse líder. Esse líder é a pessoa que recebe as informações da alta gestão, seja do seu gerente, diretor, às vezes alguma empresa até do CEO, né? Claro. Uma empresa... Conselho de administração, etc. Mais verticalizada, executiva. E ele tem o papel de passar isso para a operação, que são as pessoas mais bases da empresa, que vão ser os executores, e ainda implantar todo esse processo de inovação que está sendo,
né, trazido aqui, seja de um outro país, de uma outra unidade da empresa, enfim. E eu falei, tá, então vamos conversar sobre esse líder. E quem é esse líder? O líder era um ótimo colaborador, um ótimo profissional, que se destacou porque tinha uma boa excelência técnica, se destacou porque cumpre os horários, né, muito disciplinado, se destacou porque obedece ao passo a passo daquele processo, e ele foi ser líder. Alguém lá em cima o promoveu para líder. E aí a minha pergunta para esse gestor era, quais treinamentos para pessoas esse líder teve? E a resposta era? Zero. Então, é o que se passa aqui também na maior parte das empresas. Exato. Então, como que nós vamos cobrar a parte pessoas de uma pessoa que só é treinada para a parte técnica? Então, essa primeira lacuna, quando a gente identificou isso, falamos, vamos trabalhar com esses líderes. E aí começou todo um processo de muita tentativa e erro. Hoje nós temos metodologias prontas, nós temos lá a trilha do treinamento, nós temos a trilha do desenvolvimento pessoal, nós temos muitas coisas, mas eu estou falando isso há 20 anos atrás. Há 20 anos não tinha nada, a gente era muita tentativa, acerto e erro, vamos por aqui, vamos por ali, e isso me deu essa bagagem de entender, né, o que de verdade a gente pode encurtar de caminho, porque eu acredito muito, né, num conceito muito simples. Não tem certo, não tem errado quando a gente trabalha com pessoas. Nós precisamos conhecê-las, entender as necessidades e tentar de uma maneira muito mais simples atender essas demandas. Então precisa se conhecer as pessoas. Sem que eu conheça um líder, o ambiente em que ele está inserido, as pessoas que estão ao seu redor, as condições que a empresa oferta para ele, eu não consigo ter uma solução. Eu não consigo ter uma solução lá no meu site que a pessoa entra e fala assim, olha, eu preciso desse produto. Não tem. Quando alguém me liga e pergunta assim, professor, me manda um orçamento para 3 horas de treinamento com os meus líderes. Eu não tenho. Eu não consigo. Eu preciso perguntar para esse cliente, claro, né? Para saber exatamente as carências e as necessidades da parte dele. E uma pergunta que eu faço sempre é, em que nível os seus líderes estão? Né? Quanto de treinamento eles já participaram? Quanto de encontros já foram feitos? Qual que é o histórico, claro, né, dessa liderança? Tu tens realmente várias escadas para subir. Exato. E além disso, para também, se realmente estiver já na escada número 5, e se eles não aprenderam a número 1, exato. Quer dizer, não conseguem chegar lá. E até para que eu também possa me posicionar, porque se porventura eles me mandam uma escala de que a liderança está num nível mais alto do meu próprio conhecimento, eu também não posso ir até eles. Claro. Eu preciso indicar um profissional mais preparado do que eu, né? Porque existe hoje no mercado profissionais de altíssima excelência que estão em níveis diferentes. Aí está uma característica tua que eu adoro, é a humildade. Ou seja, porque no fundo os teus clientes pedem-te algo e se tu achares que não tens capacidade para chegar até lá, recorres a um colega que esteja mais bem preparado que tu para ir para esse cliente. É incrível isso. Mas vou te confessar uma coisa agora, que não sei se já falamos sobre isso. Também não foi algo inspiracional da minha parte, essa conduta. Foi porque eu errei. Lá no começo da minha carreira, eu tentei abraçar muitas oportunidades e não funciona. Se você não estiver bem preparado, você perde muitos novos contratos por arriscar fazer algo que não está bem preparado. E eu acredito que eu sou muito corajoso no meu portfólio, porque eu arrisco bem. Eu sei. Eu arrisco bem. Eu já vi. Mas mesmo assim, tem um limite, assim, tem uma linha que se você ultrapassá-la, o risco é muito maior e desnecessário. Porque, como eu disse, né, temos colegas no mercado que não só que eles estão mais bem preparados do que eu, mas eles estão se especializando naquele público. Claro. Né, naquele público de alta gestão, naquele público de conselho, naquele público de direção,
gestão, né? Então eles já estão se preparando mais para aquele público. E eu, como a minha trajetória me levou muito mais à parte operacional, eu adoro o chão de fábrica, eu adoro estar nas áreas florestais das empresas, eu dou treinamento do lado de fora do ônibus. Eles têm uma coisa no Brasil que chama área de vivência. Então o ônibus para lá no meio da floresta, né? Onde eles vão plantar eucalipto, vão plantar cana-de-açúcar, vão plantar soja, todos os... E essas pessoas têm abertura completa para te receber, ou seja, com essas novidades, porque tu, ao fim e ao cabo, tens que também saber lidar com esse público. Então, mas tens que levar algo que os capte a atenção, porque Exato. a abertura também é complicada, a abertura para que eles te recebam e para que também os executivos sintam que o teu treinamento até realmente deu resultados. Sim, e que sim, vai sim. resultar, dar resultados. A pergunta é muito pertinente porque tem as duas faces, né? Esse público mais operacional que eu me identifico muito, que eu trabalho muito, né? Se você olhar para a minha agenda de trabalho, eu estou lá, a regra de Pareto, né? 80-20, eu estou 80% do meu ano nesse público operacional e 20% do meu ano em alta gestão. Né? Então tá muito claro. E por que eu consigo trabalhar com os dois públicos? Né? Porque eu me adapto bem. Como no início da minha carreira o meu trabalho era muito na questão de saúde do trabalhador, eu tinha que estar o tempo todo lá com eles, né? Fazendo entrevistas, perguntando, entendendo do equipamento, quando vai fazer uma análise ergonômica, saber como é que está a postura dele no trabalho. Então eu conheço a atividade. Claro. Então isso já dá uma familiaridade muito forte, uma sinergia muito forte. Então isso já é um grande ganho. E quando eu chego com a alta gestão, eu chego com um trunfo que é muito legal, né? Que eu não conheço tanto, às vezes, o trabalho do autogestor, mas eu chego com ele com as dores dos trabalhadores. Boa. Entendeu? Seja ok. Tu Então, entras para o outro lado, outro que é caminho. para também os cativar. Exato. E para eles entenderem que o que eu estou fazendo ali nada mais é do que aproximar as expectativas, né? O que a base está precisando, o que a alta gestão espera que eles façam. Então, eu estou ali num alinhamento de expectativa. Eu estou encurtando a distância entre a operação e a parte estratégica da empresa. Pois, porque realmente os gestores e as equipas executivas o que querem é o aumento de produtividade, ou seja, mais rentabilidade, etc. Ou seja, e tu, sabendo as carências do pessoal mais básico, não é básico, mas pronto, do pessoal operacional, acabas também por começar por acusar um pouco, entre aspas, as falhas que está a haver até entre os líderes, ou entre a equipa executiva e o operacional. E aí, né, as pessoas quando olham para o meu currículo, vê, né, as minhas postagens nas redes sociais, sempre me perguntam, né, e por que você trabalha tanto com segurança do trabalho? Né, por que eu estou sempre envolvido em algum evento de segurança do trabalho? Amanhã mesmo aqui em Portugal estarei num congresso de segurança do trabalho. Porque se as pessoas não estiverem bem, né, se não estiverem ali seguras para trabalhar, não estiverem com saúde para trabalhar, você também não tem produtividade. Então sempre a gente está envolto de uma meta, de um objetivo. Então para a alta gestão, bater as metas, entregar o que foi vendido, produzir o que foi programado. Para a parte operacional, a mesma coisa. Eles também querem bater as metas, entregar o que for produzido, porque eles têm um salário a receber, têm um prêmio de final de ano, né, têm as conquistas. Mas se eles não estiverem bem, com saúde, segurança, com ambiente, com uma segurança psicológica equilibrada, as coisas não acontecem. Mas existe abertura, mesmo a questão da saúde mental. Sabes que neste momento a questão da saúde mental está, e principalmente depois da pandemia, foi uma questão que surgiu e tornou-se neste momento quase uma epidemia. Sim. A questão da saúde mental, há uma grande preocupação, apesar dos diretores, ou seja, da parte executiva ainda não está muito aberta. Porquê? Porque tem que ter verbas para orçamentos, para esse lado, etc. E neste momento, eu falo por experiência, existe, sim senhora, só para a segurança e saúde, ou seja, no fundo que é aqueles exames normais e pouco mais que isso. Agora aos poucos é que se está a introduzir a parte da saúde mental e porque se detecta realmente que as pessoas estão, muitas delas, insatisfeitas a trabalhar, sacrifícios, depois há problemas familiares que eles também levam para o trabalho e depois
não se sentem bem enquadrados. Portanto, isto tem que haver aqui mesmo uma dança mesmo entre a equipa executiva e o operacional. E eles, a parte operacional é mesmo... Porque eu aqui não vejo ainda... Acredita, eu vejo-te a ti, eu vejo-te os trabalhos que tu fazes, eu vejo a parte operacional a te receber de braços abertos. Eu aqui, eu quero ver, porque tu sabes que eu quero-te aqui a fazer esse trabalho que tu fazes lá, fazê-lo aqui, porque eu sei o quanto, porque eu também estive quase 4 décadas nas empresas e sei o lado operacional e sei o quanto é que é necessário. Atenção, Ângela, eu sei, é como a pompa à boca. Aqui em Portugal se diz assim. Só que a abertura ainda é bastante complicada. Vou contar o meu segredo, então. Ok. Tá bom? Ok. Preparado? Estou preparada, estou para ouvir e realmente para eu aplicar. Agora é a hora que a equipa tira o recorte para o Instagram. Agora, tá bom. Então, o meu segredo é muito simples. Eu não separo. Eu não vejo... a saúde mental separada da espiritual, separada da física, separada da comportamental. Eu não separo. Eu entendo que o ser humano é íntegro. Se ele não estiver bem mentalmente, ele não vai estar bem emocionalmente. Se ele não estiver bem emocionalmente, ele não vai estar bem espiritualmente. Se ele não estiver bem espiritualmente, ele não vai estar bem fisicamente. Então, por que eu tenho uma boa abertura nas empresas? Porque eu não levanto a bandeira da saúde emocional, ou da saúde mental, ou da saúde física. Eu levanto a bandeira do bem-estar do trabalhador. E quando a gente entende essa complexidade, esse trabalho, é muito mais difícil. Né? Porque separar em fragmentos tem ali as suas vantagens, ela fica mais específica, mais direcionada, com profissionais muito mais especializados naquilo, isso é óbvio. Mas o dinamismo da parte operacional não permite, porque eles têm pouquíssimos tempo para uma palestra. Eles têm pouquíssimo tempo para um treinamento. Eles têm, a parte operacional tem longas jornadas de trabalho. Né? Eles viram turnos. Um dia ele está trabalhando à noite, ele descansa 24 horas, 36, volta a trabalhar à tarde. É muito complexo. Então, todas as oportunidades que eu tenho para estar com os trabalhadores, eu trabalho com o ser humano de uma forma integrada. Então, muitas das vezes, eu estou lá para trabalhar um pouquinho mais a parte física, mas não é aquela parte física densa. Eu trago uma leveza, eu trago um bom humor, né, um sorriso fácil, uma piada aqui, uma brincadeira ali. Ao mesmo tempo, a gente para um pouquinho, vamos descansar. E aí, nesse descanso, a gente está ali só batendo um papo, conversando, que para ele é um intervalo, mas para mim é um momento de relax. Não é, exatamente, porque eles acabam por relaxar perante ti e não te olhar com outros olhos. Exato. Eu faço parte da equipe. Ok. Eu faço, aqui, né, falamos equipa aqui, né? Exato. Então, eu faço parte da equipe. Que horas que eu falo para o gestor, agora o nosso trabalho vai começar? Ele falou, mas você estar aqui já há 2 semanas? Eu falei, não, calma. Agora o trabalho vai começar. E ele me pergunta, por que agora? Porque agora eu faço parte da equipa. Boa. Tá? Então, quando eu permito que eles confiem em mim mais do que eu confio neles. Agora responde-me uma pergunta. Tu estás nas empresas uma semana seguida na mesma empresa? Muitas das vezes. Porque tem a troca dos turnos. Pois, mas isso é uma maravilha porque aí também te ajudas a criar hábitos. Porque tu sabes tão bem como eu que, no fundo, a prática do dia-a-dia, a repetição cria-se o hábito. E é no hábito que a pessoa evolui. É isso, mas a formação do hábito em curto espaço de tempo é muito difícil. A repetição, né, que é dita hoje, às vezes você, né, pega alguns gurus da internet, né, que tem muitos hoje, eles vêm com a receita básica, 21 dias para tornar um hábito. Não existe. Depende do hábito, depende da mudança comportamental. Existem hábitos que em 10 dias a gente consegue, mas existem hábitos que no mínimo 90 dias para você começar a ter uma frequência com aquilo. Então não tem essa receita pronta. Eu acho piada mesmo na internet, as receitas, e não é só isso, e há colegas nossos que oferecem a paz, ou seja, o dinheiro, ou seja, há aqui uma oferta. Eu costumo dizer, houve um colega nosso que disse que se vende sonhos.
E fica triste com esta atitude de alguns colegas nossos porque vendem milagres. E não há milagres, porque isto tudo depende da pessoa. A pessoa é que tem que fazer o seu próprio caminho, ou seja, a sua própria jornada, não é? E é muito interessante porque nós queremos comprar isso, né? Que é uma questão fisiológica. O nosso cérebro está o tempo todo querendo economizar energia. Então, se eu estou querendo emagrecer e vem alguém me vendendo um plano que em 7 dias eu vou perder 4 quilos, automaticamente no meu cérebro, vamos a isso. Claro. Eu vou economizar energia, tempo e vamos a isso. Aí não é sustentável. Eu posso até conseguir os 4 quilos em 7 dias, mas depois eu não consigo sustentar. E esse gargalo, né, essa lacuna que tem entre o que é fácil e o que é de verdade necessário ser feito, eu costumo dar exemplo, né, nos meus treinamentos, que naturalmente nós fazemos tudo que é mais urgente. Então, se eu tenho um compromisso ali, um casamento, por exemplo, e eu quero estar bem no meu fato, então eu me esforço 10 dias antes do casamento para perder alguns quilos e estar bem no meu fato. Ou seja, eu tinha um objetivo, em 10 dias eu cumpri, terminou o casamento, o meu cérebro elimina esse objetivo e volta a comer do jeito que eu comia antigamente. Então, quando eu falo em qualidade de vida, em segurança do trabalhador, em alta performance, é a vida. Não é 1 mês, 2 anos, 3 anos, não tem limite. Eu preciso estar trabalhando no condicionamento físico, no meu condicionamento intelectual, no meu processo de desenvolvimento intelectual o tempo todo. Imagina agora nós dois aqui conversando e daqui 1 mês alguém aqui em Portugal me convidou para um outro podcast. Eu já não posso dar as mesmas respostas. Claro. Eu já tenho que dar uma resposta um pouquinho mais evoluída para também manter a audiência. Então, o tempo todo nós temos que estar num processo evolutivo. E isso é difícil vender. Porque quando você vende qualquer tipo de projeto de desenvolvimento humano, começa assim em março, termina assim em dezembro. Eles querem um plano daquele período. E aí que é a questão de fragmentar. Eu tenho clientes que esse ano de 2025, eu estou comemorando 20 anos de contrato. Meu Deus. 20 incrível. anos. E eles entenderam que o meu papel é a longo prazo. É claro que nesses 20 anos de contrato nós fizemos muita coisa. Nós tentamos vários caminhos, mas o grande propósito sempre é mantido. As estratégias mudam, mas o propósito ele é imutável. Os valores que sustentam o propósito. Trabalhar com segurança, trabalhar com saúde, trabalhar com equilíbrio emocional, trabalhar com saúde mental, trabalhar bem espiritualmente, trabalhar num ambiente onde as pessoas possam falar a verdade, que hoje tem nome para tudo, né? Então, a comunicação não violenta, a segurança cultural da empresa, então tudo isso está ali dentro desse grande propósito. E dependendo das ações, a gente muda, não tem problema nenhum, né? O início da pergunta da Glória foi: como é esse processo de mudança? Então, respondendo numa única frase, né? A mudança é o processo evolutivo. É necessário para que nós nos mantenhamos sempre dentro do propósito. Como se costuma dizer, o caminho faz-se caminhando, não é? Exato. Mas e a tua mudança, Ângelo? A tua, porque, é assim, eu também queria que falasses em termos de experiência, da tua própria experiência, porque tu foste fazendo mudanças. Sim. Tu saíste da tua... desculpa. Tu foste saindo da tua zona de conforto. Tu foste melhorando, quiseste aprender mais, tu quiseste melhorar, porque depois começas a ver as necessidades dos teus clientes, as necessidades dos próprios trabalhadores e a tua própria mudança em si, porque também tiveste mudanças pessoais, quer dizer, também cresceste, casaste, tiveste filhos. Sim. E mesmo essa aplicabilidade que tu aplicas no teu dia-a-dia, como é que foi a nível também, porque isto é o seguinte, eu vejo muita gente a falar, tudo que está nos livros, frases lindíssimas, então a questão do Instagram, as frases giríssimas, tudo a colocar, aquilo realmente a mim sabe-me a pouco, porque eu acho que nós temos que demonstrar o lado prático das coisas. E o lado prático é a nossa vivência. E tu vivestes, tu o que passaste, o que é que fizeste
Não sei se me compreendes. Sim, perfeitamente, perfeitamente. Ângelo, porque eu acho que é importante a experiência de vida também, porque o outro lado também tem aqui uma pessoa que também passou, que também tem filhos. E às vezes há estas perguntas. Então, e como é que aguentas estas horas todas? E tu estás aqui a trabalhar mas eu estive, quer dizer, há aquelas trocas. Ângelo, nós falámos muito da parte profissional e agradeço-te imenso porque estás-me a dar, além de dar insights ao nosso público, também estás-me a dar alguns insights de forma a ver se eu dou a volta aqui aos clientes e às empresas, até para tu estares mais tempo cá em Portugal, porque eu gosto imenso de ti e da tua família, por isso. Mas esta questão pessoal, ou seja, tu até, eu queria mesmo também dizer aqui uma grande novidade, que isto foi uma grande mudança, que foi o livro. O Ângelo tinha o livro no Brasil e agora a edição portuguesa. E isto foi realmente um grande marco, eu sei. E ficou lindo, né? Ficou lindo. Está lindíssimo. Não é porque é meu, não, mas ficou lindo. E com um espetáculo prefácio. Você viu? Atenção. Prefácio de altíssima qualidade, de uma pessoa muito famosa aqui em Portugal. Exatamente, ok. Se não fosse a gabar-me a mim própria, não é por isso? Mas comprem, porque realmente isto é um livro fabuloso. É que eu digo, eu ainda não li a edição portuguesa porque ela saiu mesmo há muito pouco tempo, não foi? Ontem. Lançamento oficial foi ontem. Foi, exatamente. Mas fala-me até em termos pessoais e mesmo também deste projeto, não só do teu livro também no Brasil, mas também aqui esta vontade de vir para fora. Okay? Eu vou responder de uma maneira que eu nunca respondi essa pergunta. Eu tive um privilégio na minha vida muito grande. O primeiro é que eu nasci num berço de ouro. E quando eu falo isso, eu não estou falando de dinheiro, de herança, eu estou falando de carinho, de amor, de educação. Eu nasci numa família muito unida, muito consolidada, cresci junto com meus irmãos, meu pai e minha mãe, então isso eu já considero que eu sou um grande privilegiado. E segundo, que na minha cidade natal, uma cidade de 30 mil habitantes no interior do estado de São Paulo, no Brasil, existe uma das 20 escolas Waldorf do Brasil. O percussor dessa escola é um austríaco que foi radicado na Alemanha, Rudolf Steiner, e ele criou essa metodologia das escolas Waldorfs. E a escola Waldorf hoje tem no mundo todo, e no Brasil ela é muito forte. E é uma metodologia muito... eu posso falar que nos dias de hoje... Mas que há um envolvimento muito de família. Primeiro, a família faz parte da escola. Vou contar alguns insights. A criança só começa a escrever com linhas no caderno a partir dos 10 anos. Porque antes dos 10 anos, você tem que deixar a criança ter muita imaginação. Impressionante. Isso a criança no Waldorf não joga futebol antes dos 14 anos. Por quê? Porque quando ela joga futebol, ela olha para o chão. Então, antes dos 14 anos, ela joga voleibol. Que é para olhar para cima. Para frente, para cima. Para estar com a cabeça erguida, para ter orgulho, para entender... Porque a parte comportamental também é importante, ou seja, o facto para entender que existem outras pessoas ao seu redor, porque quando você olha para baixo, para a bola no chão, você está preocupado consigo, não com os outros. Então... só para dar alguns exemplos. Isso é incrível. Tá? Olha que isso é uma novidade para mim. Olha que eu não sabia essa parte. Por isso que eu falei que era uma resposta nova. E por que é uma resposta nova? Porque eu fui aluno Waldorf e depois me tornei professor Waldorf. A minha primeira escola a trabalhar era uma escola Waldorf. Fui fazer a formação. Não cheguei a ir para a Alemanha, porque precisa de vários estágios. Mas fiz a formação em São Paulo e fiz 3 anos como professor Waldorf. Então, essa foi a minha primeira escola. E nessa escola, Rudolf Steiner, o percussor, divide a educação em setênios. Ou seja, são um ciclo de 7 anos. Então, do 0 aos 7 anos, tem uma formação do ser humano. Dos 7 aos 14, dos 14 ao 21, 21 ao 28, 28 ao 35, 35 ao 42. E ele diz... na sua metodologia, que nós só estamos maduros o suficiente para encarar esses desafios da vida com 42 anos de idade.
Então, já ouviu falar que a vida começa aos 40? Às vezes já há esse ditado, não é? Porque tem uma base fisiológica dentro do ok. nosso cérebro de formação, uma base emocional quanto às perdas que a gente sofre. Com 42 anos, naturalmente, os nossos pais estão indo embora. Né? Se os nossos pais forem 30 anos mais velhos do que nós, né? Começam a parte natural da vida, que é a partir. São as primeiras perdas, né, das nossas infâncias. Então, por isso que com 42 anos, a gente está muito mais forte para encarar as coisas. E na minha carreira foi assim também. Eu sempre vivi o ciclo. Eu não fiquei... eu não estou aqui agora nesse podcast olhando para alguma resposta que eu estou dando para saber se eu vou agradar o público. Eu estou apenas te respondendo. Ok. Então, o primeiro exercício é estar aqui. Se vai repercutir em bons negócios, é consequência. Então, quando eu entendi essa questão do ciclo, eu tive muito mais força para deixar de fazer aquilo que estava me incomodando. Porque eu estava fazendo aquilo pensando em algum outro ganho. Eu vou dizer uma coisa, Ângelo. Eu acho que esta parte desse nosso podcast eu vou repetir muitas vezes. Sabes porquê? Porque eu acho que essa ideia desse tipo de ensino é fabuloso. Eu já tinha ouvido falar, aqui em Portugal não está muito instalado, mas outro tipo de formação que tenho tido é que realmente a criança dos 0 aos 7 anos é uma fase de esponja, mas uma esponja que seja mesmo criativa, ou seja, porquê? Porque molda muito o futuro da criança em termos... Vou responder rapidamente. Do 0 aos 7 anos, a criança está experimentando. Ela coloca tudo na boca, ela aperta, ela joga e vê como é que cai, ela está experimentando. Dos 7 aos 14 anos, a criança está olhando para o seu próprio corpo. Cai o dente, nasce um pelinho aqui, a voz muda. Então ela está ali, por isso que ela fica mais retraída. Porque são coisas que estão acontecendo com o corpo dela que antes não aconteciam. Então ela fica ali. Dos 14 ao 21, ela está conhecendo o corpo da outra pessoa. Ela está se relacionando com as pessoas. Okay. Dos 21 aos 28, ela está colocando o conhecimento técnico na sua cabeça. Está na faculdade, está no primeiro emprego, ela está cuidando da parte intelectual. Dos 28 aos 35, ela está testando se o que ela sabe é o caminho. Por isso que tem pessoas que saem de uma faculdade de engenharia e nos 7 primeiros anos trabalhando com engenharia, falam assim, poxa, não é isso que eu quero para a vida. Entendeu? Então ela vai buscar um outro caminho. E com 42 anos ela já está madura para falar assim, não, eu quero fazer isso da minha vida. E comigo foi exatamente isso que aconteceu. Eu vim como educador físico, trabalhando com saúde do trabalhador, com ergonomia, aí fechou esse ciclo de 7 anos, só uma coincidência, tá? Foram exatamente 7 anos. Ok, só uma coincidência. Só uma coincidência. Uma coincidência intuitiva, vamos chamar assim. Ok, tá bem. Aí eu fui para o trabalho com palestras. E por que eu fui com o trabalho para palestras? Porque um diretor de uma empresa me viu dando um curso de ergonomia e falou assim, cara, estou precisando implantar 5S aqui na minha equipa, não vem? E eu não sabia nem o que era 5S. Ele me deu uma apostila gigantesca, no final de semana, estudar, assim, meio que, sabe, não tão profundo. E como eu sempre fui meio cara de pau, fala cara de pau aqui, não? Exatamente. E fui lá e fui, poxa, legal, o pessoal gostou. Sais da tua zona de conforto, sem medo, exato. já arrancas, etc. E naquela época também, né, se não tinha quem, né, vamos ser o primeiro, tá tudo certo. Aí um outro diretor, poxa, eu tô aqui com um programa aqui de mudança comportamental, não quer participar? E foi naturalmente. Okay. Esse ciclo de fazer palestras sobre vários assuntos, dar treinamentos, ou eu sozinho, ou fazendo parte de equipas de psicólogos, médicos, engenheiros, foi um período, mais 7 anos. E aí eu entendi o papel do líder, e eu precisava ter uma metodologia própria, porque dá muito mais peso, né? A metodologia, e foi aí que eu tô há esses últimos 7 anos de carreira, né? Esse ano tô fazendo 20 anos nessa história aí de treinamentos e palestras, que eu escrevi o Líder por Amor, mas com essa base no berço da minha família, porque
Porque eu entendi lá dentro de casa que se a gente estiver junto, se o propósito for igual, se a gente se respeitar, né? A minha irmã estava aqui no Porto no domingo, a minha irmã né, ela é parecida comigo fisicamente, mas ela é outra personalidade, né, outra maneira de ver o mundo. O meu irmão, se a Glória conhecesse o meu irmão, falaria que não era meu irmão. Assim, é totalmente diferente. Então, pessoas diferentes, mas que estando juntos com o amor da família, com os valores da família, com o propósito da família, se unem. Mas vocês os três tiveram a mesma educação. Exato, juntos. E até hoje, né? Cada um de nós mora numa cidade diferente. Eu moro em Ribeirão Preto, meu irmão mora em Capão Bonito, minha cidade natal. A minha irmã mora em Milão, na Itália. Às vezes a gente fica 3 meses sem se falar. Nós não somos aqueles irmãos que ligam toda semana, sabe, né? Okay. Às vezes eu tô com saudade do meu irmão, eu ligo pra ele. E aí, mano, como é que tá? Ele fala, bom. Uma palavra. É só uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Falei, então tá bom, um beijo, te amo. Ele também. Acabou. Entende? Tu és mais extrovertido, tu és mais espontâneo e o teu irmão... Mas eu tenho certeza que ele me ama tanto quanto eu. Tem uma forma de estar diferente. Só diferente. Então, quando você entende isso, que as pessoas são diferentes, nós vamos lá para o amor eros. Né? O que é o amor eros? Né? Quando Platão escreveu o amor eros. Desejo por aquilo que você não tem. Ou seja, por que eu estou casado com a minha esposa? Porque ela me completa. Ela tem algo que eu não tenho. Por que ela está comigo? Porque eu tenho algo que ela não tem. Ela é muito mais organizada, muito mais paciente, eu sou muito mais agitado. Então, junta que dá certo. Tem coisas que ela não gosta em mim, tem coisas que eu não gosto nela. É óbvio. Mas as coisas que nos completam são muito mais fortes. Então, a gente se junta. Aí, nós vamos para dentro da empresa. Não posso. Porque as pessoas não vão se casar lá dentro da empresa. Então, qual é o amor que eu levo para a empresa? O amor que Aristóteles nos trouxe, que é o amor filha. O que é o amor filha? Pessoas que não terão tanta intimidade, no nosso caso, mas que se unem porque encontraram um ponto de congruência. E qual é esse ponto de congruência? Os seus valores. A Glória é uma pessoa honesta, eu também. Nós realmente houve vários valores que rapidamente nós nos identificamos. A Glória fala o que pensa e está tudo certo. Estamos juntos. Eu costumo dizer que sou uma mulher do Norte. Exato. Ou seja, a Glória, se precisar pegar o carro agora e ir para Lisboa para um trabalho à noite, vamos. Eu também. Então, isso vai criando esses pontos de congruência. E vai deixando a amizade muito forte e o companheirismo de trabalho também. Eu, sábado, volto para o Brasil, a Glória está aqui com uma demanda de trabalho e eu tenho certeza que o meu telefone vai tocar com a Glória falando assim, volta, que eu fechei alguns trabalhos para ti aqui. Correto? E nesse intervalo nós não vamos nem conversar. Por quê? Nós já sabemos o que o outro necessita. Então, isso é o amor filha que eu levo para dentro das empresas. É mostrar para as pessoas que amor não quer dizer que eu acho que tudo que a pessoa faz está certo. Eu discordo da pessoa. O amor não é, ai, que coisa mais maravilhosa. Não concordo com isso. Vamos sentar aqui, vamos conversar? Exatamente. Então, esse é o poder do amor filha para dentro das empresas e com muito trabalho. No começo não foi fácil, né? O livro lá no Brasil está indo para o seu 6º ano. Na 3ª edição, lá no Brasil. No Brasil já vai na 3ª edição. Mas não está fácil. Não é uma coisa que eu chego com a metodologia do Líder por Amor e toda a empresa, que coisa boa, vem. Não, eles chegam, como é que esse papo de amor aí? Né? Vamos entender. Então, não é uma coisa fácil, é uma quebra de paradigmas, mas eu tenho, assim, dito isso com muita clareza. É porque nós não conhecemos o amor. Eu também não. Estou aprendendo. Né? O amor é algo muito poderoso, muito forte. Às vezes eu brinco com a minha esposa, com a minha filha, né? Às vezes ela toma um suco, né? Um sumo aqui, né? Sumo. Toma um sumo e ela fala, eu amo esse sumo. Eu falo, não, é impossível. Porque você só consegue amar quem te ama de volta. Tem que ter um relacionamento recíproco. O sumo não te ama. Entendeu? Eu apenas gosto do sumo. Eu apenas acho isso aqui agradável. A mesma coisa quando a pessoa fala assim,
Eu adoro esse sumo. Impossível adorar só Deus. Eu não consigo adorar a Glória, eu não consigo adorar minha esposa, eu não consigo adorar meus filhos. Adorar só algo muito maior. Agora, amar as pessoas com muito contato, com muito ponto de congruência. O sumo eu apenas gosto. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a direcionar melhor as nossas energias. E não estou falando nada esotérico, não. Estou falando da prática, né? Eu falo de uma maneira mais assertiva, a pessoa entende. Pois, porque realmente falar uma parte esotérica ou a parte espiritual, como há bocado estavas a falar, as pessoas parece que põem o pé atrás, quando realmente nós somos um todo. Sim. E há bocado estavas a dizer isso. E não tem como separar. Agora, vamos colocar assim, você falou aquilo e a pessoa não compreendeu. Tudo bem, mas eu fiz a pessoa pensar? Fez. Já é um bom caminho. Exatamente. Entende? Agora, quando entra por aqui e sai por ali e não causou nenhum efeito, ou o meu propósito é muito pequeno, ou a pessoa não está na mesma vibe e vida que segue, tá tudo bem. Então, essa mudança de vida, né, que eu tive ao longo, e eu fui perceber da força desse amor também depois que nossos filhos nasceram. Enquanto era eu e a minha esposa, nós estávamos muito mais direcionados a conquista, a um melhor emprego, a ganhar um pouco mais de dinheiro, a comprar o apartamento, a trocar de carro, né? Tudo junto, mas... É normal, é os inícios de vida. Início de vida, mas você foca muito para fora da sua casa. Aí quando os nossos filhos nasceram, aí vem aquela virada de chave. Você foca muito mais na proteção dos seus filhos. Você faz muito mais a segurança dos seus filhos. Você abre mão de comprar aquela roupa para você para comprar para os filhos. Claro. Né? Então esse é o amor incondicional. Né? O amor storge, é o que você entrega para o seu filho. E só os pais sentem pelos filhos. O amor que os filhos sentem pelos pais é diferente. Exatamente. Eles só vão perceber isso no dia que eles forem pais. Entendeu? Então, esse amor storge é o que você entrega para os filhos. E aí a vida vem numa construção. Agora os nossos filhos estão adolescentes. Né? Então, hoje eu tenho meus filhos na fase que os amigos deles são muito mais legais do que os pais. Né? É uma fase. Mas eu vivo as duas coisas, sabes? Sim. Porque as minhas filhas mais velhas já estão casadas e então há uma volta. Porque, principalmente uma delas já é mãe, o que é que acontece? Há um reconhecimento e há um olhar diferente para a mãe. E eu costumo dizer, nós só damos valor realmente aos nossos pais quando somos pais. Exato. Mas essa fase que tu estás a falar é exatamente, ou seja, eu sei exatamente o que isso é, porque isso e ainda hoje tem mais um concorrente que é o telemóvel. Exatamente. Então antes eram os amigos, era ir para festinha, hoje não, hoje ao mesmo tempo que eles estão em casa, eles não estão conosco, eles estão no telemóvel. Então você precisa também se reinventar, mais uma vez a mudança. Né? Então, vamos sair, vamos fazer um passeio juntos, vamos andar de bicicleta, vamos fazer alguma coisa. Você fica criando hoje momentos. Sabes que isso, para estar... olha, isso são palavras aqui, acho que caíram, como aqui se diz, na mousse. Porque eu acho que aquilo que está a faltar a muitos pais é essa tal reinvenção. Exato. Porque nós temos que realmente substituir o telemóvel. O telemóvel está a ser, todos nós sabemos, um vício. Para nós também, né? Não vamos só culpar os jovens, nós também estamos nela. Eu sei, porque nós também conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo sim. com o telemóvel. Agora, a questão aqui é que eles também estão a exagerar. Porque estão a entrar, os amigos, até o contacto, que estão próximos, mensagens, e isto é algo complicado e nós pais temos que nos reinventar também para ter mais diálogo. Eu falei uma frase numa das empresas no Brasil há pouco tempo, e quando eu terminei a palestra, o diretor da empresa, eu nem sabia que ele era diretor, e eu vi ele durante a palestra, ele anotava tudo que eu falava, né, os pontos mais impactantes. E terminou, ele foi o primeiro a vir falar comigo. E ele falou assim, você pode repetir aquela frase que você falou do seu filho? Eu falei, qual é? Porque eu não tenho uma palestra escrita, né? Eu vou
É espontâneo. Vai é espontâneo. surgindo, claro que eu tenho um esqueleto ali, né, um Claro. norte, mas ali eu vou, né, vou enchendo com o conteúdo que a própria plateia me oferta também. E ele falou, quando você falou que o seu filho vai ter atenção para você, ou vai querer estar com você, quando você... eu falei, eu já lembrei. Eu falei para ele assim, o meu filho só vai querer estar comigo quando eu proporcionar para ele o que o telemóvel e os amigos dele não proporcionam. Ok. Entende? Então, por exemplo, se eu for dar uma volta com meu filho de bicicleta, tem que ser num lugar que ele não vai com os amigos dele. Tem que ser de uma maneira que os amigos deles tenham um pouco mais de dificuldade para fazer. E aí ele tem o interesse de estar comigo. Se eu vou conversar com ele, tem que ser uma conversa que seja diferente. Meus filhos, tanto a mais nova como o mais velho, eles adoram, tanto eu como a minha esposa, eles adoram nos ouvir contar das nossas peripécias da juventude. Eles adoram, porque para nós era muito mais difícil, né? Quando eu conto para eles como é que eu fazia para ir viajar, porque não tinha telemóvel, não tinha GPS, não tinha o Waze. Eu vou-te contar uma coisa que se passou, fez ontem, 8 dias, aqui em Portugal houve um apagão. O meu filho, mais novo, que também é o único rapaz, virou-se para mim e disse, como é que vocês faziam no vosso tempo? Exato. Ou seja, sem telemóvel, sem luz, sem água, como é que vocês faziam? Exato. E eu até lhes estive a explicar, realmente nós até tínhamos, às vezes, mais formas de passar o tempo do que vocês hoje, porque vocês agarram-se muito ao telemóvel. Está pronto. Exatamente. De novo, a economia do cérebro de energia. É a bocado daquilo que estavas a Está falar. pronto. É que o cérebro é preguiçoso. Exato. É por isso que hoje é tão diferente. Então, quando nós nos reinventamos, na verdade, a gente colocar na cabeça, eu tenho que proporcionar uma experiência que ele não vai conseguir sem a minha presença. De uma certa forma simples, seria isso. Pois eu vejo, estou realmente a puxá-lo até para as corridas, eu vejo nos seus posts, ele já... E por que ele foi correr comigo? Porque eu vou correr na rua, e ele já não vai sozinho correr na rua no Brasil, entende? Tem uma questão de segurança. Então, claro, e vais vai acompanhar, comigo. Tens esse problema da segurança. Então tem todo um porquê por trás, né? Que é o amor aqui do livro, ele é um acrônimo, né? A letra A do amor é atenção. Então quando eu presto atenção no que ele precisa, eu vou para a letra M, que é motivação. Então eu promovo para ele motivação porque eu entendi o que ele precisa. E eu tenho um motivo para levá-lo a acontecer aquilo. E aí chega na letra O. A letra O é a organização. Não dá para ser assim de qualquer jeito. Tem que ser uma coisa preparada, planejada. Eles são mais planejados do que a gente. Você fala planeados aqui, né? Aqui é mais planeados. Eles têm ali, não, papai, agora eu não posso porque eu tenho inglês tal hora. Não, papai, agora, sabe? Tem ginásio. Tem ginásio. Eles têm ali uma agenda, né? Okay. Na minha época, com 13 para 14 anos... Que agenda que eu tinha, vamos fazer. Exatamente, e ajudar os pais, escola. Bora, o que vinha. A nossa atuação era totalmente diferente. Então eles têm esse planeamento diferente. E a letra R é responsabilidade. Então eu preciso também, muito mais rápido, mostrar a responsabilidade para as pessoas. Ângelo, esta questão da palavra, o acrónimo amor que tu deste e depois a decifrar e a explicar, que tu ontem mesmo na apresentação, porque nós ontem foi um dia incrível, porque foi o lançamento do livro aqui no Porto e foi um dia memorável. A casa estava cheia. Sim. E realmente toda a gente te adorou. Obrigado. Mas tu explicaste isso realmente de uma forma muito, muito simples, até fácil. Uhum. Aquilo que tu lá disseste, que depois se torna difícil. Sim. Eu gostava até que falasses um pouco sobre isso, porque isso também tem a ver com a mudança. Principalmente o R. Sabes que quando falares o A para mim, ok, a organização é importante, a motivação, mas a atenção, que é chamado saber falar e saber escutar, porque nós, a maior parte das vezes, temos que aprender a escutar, e a questão da responsabilidade, porque é muito fácil apontar o dedo ao outro. E nós temos que assumir os nossos próprios erros
e a responsabilidade daquilo que fazemos. E eu acho que aquilo que está a faltar é mais fácil. Não é só a culpar, mas a desculpar-se com o erro do outro. E nós temos que entender que, é assim, nós temos que assumir que as decisões que tomamos, ok, às vezes são erradas, tudo bem, foi uma escolha. E a vida é feita de escolhas. Mas eu gostava que pegasses nessas 4 letras que são fabulosas. Ontem eu fiz o possível para resumir ao máximo, né? Porque o tempo daquelas pessoas tão importantes que estavam lá conosco, né, é precioso. E agora também vou resumir da maneira mais sucinta possível, porque também o tempo dos nossos telespectadores e ouvintes também é muito importante. A letra A é a atenção, e quando eu falo atenção, é saber escutar. E saber escutar é muito mais profundo do que ouvir. Ouvir é fisiológico, né? O nosso ouvido tem mecanismos que vão estar ouvindo o tempo todo. Mesmo que você tape os ouvidos com as suas mãos, algum ruído ele vai estar percebendo, alguma vibração. Escutar é quando a gente presta atenção no que de verdade. Escutar é quando a gente presta atenção no que o outro precisa. Isso é o ápice da atenção, né? Eu estou te ouvindo não para responder apenas, mas qual é a dúvida de verdade da Glória? Então, o primeiro foco que eu estou em olhar para os seus olhos é qual é a dúvida. Algumas palavras que a Glória falou, quem sabe eu nem ouvi, mas eu escutei a sua dúvida. Então, atenção é isso. A letra M de motivação é depois que eu percebi o que a Glória precisa, qual é o motivo que você precisa daquilo? O motivo é só para eu te ajudar agora. Então, eu já sei o que fazer. O motivo é para a gente preparar um maior conteúdo, o melhor conteúdo do podcast, porque as pessoas que vão nos assistir e vão nos ouvir estarão seguindo esse conteúdo, estarão colocando em prática o conceito do amor. Então, é outro motivo. Então, entender esse motivo vinculado à necessidade que eu consegui através da atenção. A letra O, organização. Algumas 2 ou 3 vezes nós já falamos do tempo. E claro que tem uma equipe que vai editar esse conteúdo para ficar num tempo que seja possível das pessoas ouvirem. Então, sem organização não há sucesso. Hoje fala-se muito de gestão de tempo. Todos nós teremos sempre dificuldade para gerir o tempo, porque é muita coisa acontecendo no nosso dia. Então, para gerir um bom tempo, precisamos planear. Organizar cada etapa e saber o que é mais importante e o que é mais urgente. Essa organização. E, por fim, a responsabilidade. E hoje nós estamos falando de autorresponsabilidade. Então, o que é a autorresponsabilidade, né? O que é esse plus da responsabilidade? Por algumas vezes, eu precisei fazer esse trabalho, correto? Começar aqui e terminar aqui. Eu fui lá e comecei aqui e terminei aqui. Fiz da maneira que estava prescrito. Tudo certo. Antes, quem sabe? Hoje não. Hoje a pergunta é, se eu fizer dessa forma, eu facilito ou dificulto para quem vem depois? Ok. Então, autorresponsabilidade é eu olhar para a minha programação com o olhar de quem vem depois. Mas sabes isto, Ângelo, a questão do R, a responsabilidade, aquilo que eu sinto que falha nas pessoas, porque há aqui em Portugal que dizem quem vier que fecha a porta. Ou seja, é essa tua explicação para que dar às pessoas aquilo que é importante, as pessoas pensarem, fazerem o caminho a pensar do que é depois, isso realmente é uma autorresponsabilidade. Ou seja, nós estamos a dar os passos importantes para quem vem depois. Não é com aquela preocupação de nós já fazermos o show-off, mas dar esses passos para quem vem depois. Mas sabes, mas deixa-me só dizer uma coisa, Sim. é que eu ontem, e depois de tu teres-te afastado, é que estavam lá vários CEOs, como sabes, Sim. eu sou trabalho aqui nas empresas, e foi uma coisa gira que eu vi, e gostei de ver. Não é que banalizaram a palavra amor, mas descomplicou-se. Entendeste? Sim. Ou seja, líder por amor, como tu falavas, sim, aquela coisa, amor, etc.
Mas depois, quando tu deste a explicação da palavra, as pessoas tornaram-se muito mais abertas. E eu notei que tinha lá alguns futuros clientes e alguns clientes atuais que eles realmente alteraram a sua postura devido realmente à tua explicação, e tudo isto é amor. E eu acho que também era um propósito do tema do livro, né? Fazer essa provocação, né? Para as pessoas saírem do módulo operante e olhar para um outro viés, um outro comportamento, que no fundo é o único comportamento, né? Um comportamento pautado nos princípios, na ética, na moral, nos valores, nos conceitos que fazem um bom relacionamento. E aí a gente fecha com o amor ágape, né? O amor ágape foi dito pelo maior de todos os líderes, Jesus Cristo. E quando ele passou aqui há mais de 2000 anos, ele disse: amar ao próximo como a ti mesmo. E por que é tão difícil? Porque quando ele falou próximo, ele falou qualquer um. Não é o próximo que está me esperando em casa. Lá em casa é fácil amar, mas é todos, né? A hora que você para o carro para o pedestre passar na faixa de pedestre, a hora que uma pessoa que passou por você, né, esbarrou, e porque ela estava mais apressada, você não vai retribuir com um xingamento, você vai só, né, opa, e tudo mais. Então esse sentimento é o mais alto amor possível, né? Amar o próximo do jeito que ele é, com os problemas, defeitos e visões que ele tem, sem julgamento. Não é fácil. Por isso que estamos não aqui. Não é fácil. E tu sabes que o nosso trabalho realmente é esse. Nós é querer chegar às empresas para, com as várias ferramentas, e para que as pessoas adquirem esses hábitos de forma a se tornarem mais produtivos, a terem uma forma de estar com mais, entre aspas, saúde mental. Antes que tu, no fundo, é mais aptidão comportamental, que eu acho que é importante para nós, para as pessoas atuarem de uma forma diferente. Por isso, nosso trabalho, tanto tu no Brasil e tu aqui, que eu quero que faças mais aqui em Portugal, e eu quero que as empresas ouçam mesmo isto, porque eu gostava imenso, não só de ter aqui mais vezes, mas que as empresas também abrissem mais as suas portas para o nosso trabalho ser aceite. Será. Como nós conversamos ontem, né, com vários CEOs lá no lançamento do livro, é um passinho por vez, um degrau a cada momento, e quando as coisas começarem a acontecer, é aquele ciclo virtuoso, as pessoas comentam, os colaboradores se transformam com cada um no seu tempo, mas eu acredito muito, tanto é que eu já estou aí há 20 anos nessa estrada, e o propósito é o mesmo, as estratégias, como eu disse, diferentes, mas o propósito é o mesmo. Quem sabe aqui em Portugal as estratégias sejam diferentes, mas o propósito ele está bem consolidado, que é levar o amor para dentro da vida das pessoas. Exatamente. Nós agora, eu só por uma parte, sabes que aqui foi criada uma norma no fim de 2023, que só agora, incrível, já está quase para 2 anos, e é uma norma do bem-estar. Era tal aquilo que tu falavas há bocado. Portanto, era a norma do bem-estar e felicidade organizacional. Mas isso é a posteriori. Primeiro é preciso o bem-estar, porque depois é que se adquire o resto. Ok, Ângelo, nós estávamos aqui horas a conversar, horas a dialogar, papo bom. E eu gostava de que as pessoas soubessem como é que onde contactar, a forma de tu teres as pessoas, pronto, de terem e saberem um pouco mais e te acompanharem, porque é uma forma também que aqui em Portugal, depois quando vies cá, as pessoas tenham claro. esse conhecimento. Para me encontrar é muito fácil, é o meu nome, Ângelo Otávio, não tem o C no Octávio, é só Otávio, é bem brasileiro. Então, em website, Instagram, Facebook, LinkedIn, Ângelo Otávio. Só no Instagram que tem escrito Ângelo Otávio Oficial, porque tem um outro Ângelo Otávio no Brasil, que sou eu mesmo, mas eu perdi a senha.
Então eu criei um outro Instagram que é Ângelo Otávio Oficial. E como ficou mais chique, aí eu uso esse. Mas sou eu mesmo. Mas então é Ângelo Otávio Oficial no Instagram e Facebook, LinkedIn. No Brasil a gente usa muito o LinkedIn para negócios. Então é Ângelo Otávio, vai me achar. E eu tenho um canal do YouTube que tem vários vídeos, vários trechos das palestras. Também é Ângelo Otávio. É só acessar lá. Aperte o sininho para receber novas informações. Não, é importante, para que também as pessoas comecem a criar uma familiaridade contigo. Pronto, sim, e assim, quando estiveres cá, haver uma recepção. Vai ser lindo. Ângelo, olha, nós estávamos aqui horas a falar e vamos ficar para outro episódio, porque eu acho que realmente é importante, não é? Porque devemos dar continuidade a esta conversa e eu agradeço-te imenso a tua presença aqui. Não sei se queres deixar mais algo aqui aos nossos ouvintes, queres deixar alguma mensagem, algo mais? Uma mensagem que eu carrego na minha vida desde que eu ouvi essa mensagem. Na verdade eu li num trecho de um livro que eu gosto muito. Primeiro agradecer a Glória, muito obrigado por tudo, muito obrigado pela oportunidade de trabalhar consigo, muito obrigado pela oportunidade do lançamento do livro, muito obrigado por patrocinar o livro, muito obrigado por tudo. Isso é do fundo do meu coração, eu serei eternamente grato. E para todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, eu encerro com uma frase de Madre Teresa de Calcutá: o fruto do silêncio é a oração. O fruto da oração é a fé. O fruto da fé é o amor. E o fruto do amor é o que você entrega, não o que você recebe. Entreguem sempre o seu melhor, que o resto vem. Isto realmente, nós estávamos aqui mesmo horas, mas vamos deixar ainda para mais assuntos para os próximos episódios. Obrigada por me acompanharem em mais este episódio da Jornada da Mudança. Não é a minha jornada, é a nossa jornada. Se gostaram, partilhem e continuem esta conversa comigo nas redes sociais ou visitando o meu website gloriasantos.pt. Até ao próximo episódio. Cada jornada começa com o primeiro passo. Esta é a jornada da mudança, guiada por propósito, fé e esperança. Com Glória Santos vamos construir histórias que inspiram, caminhos a abrir. Hey, hey, hey. Mic check, vamos lá rolar. É meu portela, ideias a girar.